Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: os Estados Unidos não vão vencer a China. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar nosso portal de notícias, o Farol Brasil. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu estou gravando esse vídeo e mais outros na terça-feira à noite. Nessa quarta-feira eu viajo para Minas Gerais, mais precisamente para São João del Rei. Então, pode ser que aconteça várias coisas novas nessa quarta-feira, quando esse vídeo vai ao ar. Então estou deixando, antes de viajar, 3 vídeos gravados, esse é um deles. Qual é a questão? Vamos lá. Desde segunda-feira, o mundo está em polvorosa com o tarifaço do Trump, a reação das bolsas de valores pelo mundo inteiro e tudo que está acontecendo está em ritmo intenso, frenético e tal. E aí há muita confusão, muita falação de merda de liberal. Isso puxa na lista de geopolítica e por aí vai. Um dos melhores vídeos que saiu sobre o tema até agora, e não é porque foi um vídeo aqui no Farol Brasil e é porque é do Euclides, não. É porque ficou bom mesmo. O vídeo do Euclides ficou muito bom. Acho que mata várias questões fundamentais. Coloca aí na tela, Maxwell. Assistam o vídeo do Euclides. Saiu aqui no Farol Brasil segunda-feira, no quadro do Euclides, o Guerra e Política. Agora tem um tema que o Euclides não abordou, que eu quero abordar aqui com vocês de maneira bem rápida. Veja, a China e Estados Unidos estão numa disputa que tem várias questões centrais em jogo. Várias questões centrais. Muito se fala, por exemplo, da questão da hegemonia do dólar, da necessidade da desdolarização. Euclides abordou isso, inclusive, no vídeo dele de segunda-feira. Reforço mais uma vez, acaba esse vídeo aqui, assista um vídeo de Euclides na segunda. Só que aí, o elemento inicial da ofensiva do Trump, meio que a barreira primeira que ele quer superar, é a questão da desindustrialização dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, o que é o mundo hoje? A China. Sabe o que ela representa em termos industriais? A China ela representa 1/3 de toda a manufatura global. 1/3, 1/3. 1/3 de toda manufatura global, de toda a capacidade produtiva industrial global, está concentrada na China. E aí, quando a gente fala de 1/3 da manufatura global, esse número ele é gigantesco, mas às vezes números industriais enganam, Então, por exemplo, o Brasil nos anos 80 tinha 30% do seu PIB industrial, só que era fundamentalmente indústrias da fase anterior da Revolução Industrial. O país já estava atrasado em muitos aspectos na nova fase da Revolução Industrial e não tinha dinamismo tecnológico para alcançar as novas vanguardas produtivas e tecnológicas que estavam surgindo. Então, às vezes, o número engana. A China não tem só 1/3 da manufatura global. A China é hoje o mais avançado, o mais robusto e o mais poderoso sistema de inovação do século XXI e talvez da história da humanidade. Nunca antes, eu vou imitar o Lulão agora, Nunca antes na história do mundo um país conseguiu desenvolver um sistema de inovação tão poderoso quanto o chinês. Venho falando disso bastante no canal, Falei no vídeo recente, Átila e Amarino analisa o sistema de inovação chinês. Coloca aí na tela, Maxwell. Então a China ela não só concentra um parque industrial gigantesco, como ela concentra a capacidade de liderar as inovações produtivas que estão acontecendo nesse momento. Neste momento da história, nós estamos vendo uma transição, ou se preferirem, uma nova revolução industrial de marcos produtivos do sistema capitalista global. E a China tem plenas capacidades de liderar isso no 5G, no Big Data, no 6G, na inteligência artificial, semicondutores, novos materiais, energias renováveis, infraestrutura, etc, etc, etc. Então é a combinação perfeita entre um poderoso parque industrial conectado a um poderosíssimo sistema de inovação. Não é possível derrotar isso com tarifas. Ponto. É isso. Veja, não é possível derrotar isso com tarifas, inclusive porque a capacidade tarifária dos Estados Unidos é muito menor em termos de impacto frente à economia chinesa do que se você comparar com as economias do mal chamado terceiro mundo. Então, para um Brasil, um México, uma Bolívia, uma Angola, um Moçambique, uma Malásia,
uma Tailândia e por aí vai, os impactos das tarifas dos Estados Unidos, do governo Trump, são devastadores em vários aspectos. Para a China, não. Não é que seja um passeio no parque, não é que não seja um problema. O X da questão é a ideia de que o Trump vai reindustrializar os Estados Unidos a partir de um violentíssimo protecionismo com tarifas contra o mundo todo, isso não sustenta. O que vários analistas colocam em tela, é o que o Trump quer, na verdade, é distribuir um tarifaço global para forçar negociações bilaterais, a partir daí estabelecer superávites comerciais e produtivos com vários países do mundo e forçar uma reindustrialização dos Estados Unidos. Isso é muito, mas muito limitado, né? O impacto disso no aumento da composição industrial da economia dos Estados Unidos é muito limitado. Isso por uma série de questões, gente. Então, por exemplo, vou lá. Os Estados Unidos impõem uma tarifa contra a Tailândia e quer que a Nike, por exemplo, volte a produzir nos Estados Unidos, traga a fábrica da Nike. Beleza. Só que assim, mesmo com a tarifa, pode ser que seja mais barato se manter na Tailândia, perfeito? Por causa de custos fiscais, custos trabalhistas, custos ambientais, etc. Aí você impõe uma tarifa contra a Tailândia, onde tem a fábrica da Nike. Aí isso vai fazer com que automaticamente a fábrica da Nike vá para os Estados Unidos? Não, pode ser que só mude para um país que a tarifa está menor. Até um país, inclusive, que é fornecedor da matéria-prima, aproximando o local de produção da matéria-prima. Isso pode dar uma redução de custos ali que pode compensar essa mudança. Então, assim, a vida não é fácil, né? A vida não é fácil. As tarifas do Trump me parecem que é isso. Estava muito mais numa lógica de que, vamos tentar forçar negociações bilaterais que vão ser benéficas para a economia dos Estados Unidos, mas a questão central, que é a capacidade produtiva e de inovação chinesa, isso não vai ser derrotado com tarifas. Saiu na Folha de São Paulo um artigo do Thomas Friedman, que eu achei muito bom, muito bom. E o Thomas Friedman nem é marxista e tá, um liberalzinho, viu? Mas ele resume, na verdade ele faz uma citação, né? De um outro autor que resume qual é o problema dos Estados Unidos. Maxwell vai colocar o artigo da Folha de São Paulo na tela. Tem um trecho que diz o seguinte: dados recentes do Banco Central da China mostram que os bancos controlados pelo Estado emprestaram um adicional de 1,9 trilhão a mutuários industriais nos últimos 4 anos. Nas periferias de cidades por toda a China, novas fábricas estão sendo construídas dia e noite, e fábricas existentes estão sendo atualizadas com robôs e automação. Os investimentos e avanços da China na manufatura estão produzindo uma onda de exportações que ameaça causar fechamento de fábricas e demissões, não apenas nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. O tsunami está vindo para todos, disse Catherine Tai, que foi representante de comércio dos Estados Unidos para o ex-presidente Joseph Biden Jr. Veja, só relendo um trecho. Dados recentes do Banco Central da China mostram que bancos controlados pelo Estado emprestaram um adicional de 1,9 trilhão a mutuários industriais nos últimos 4 anos. Gente, 1,9 trilhão de dólares para construção de novas indústrias nos últimos 4 anos. Assim, vocês dimensionam o que é isso? Ô Maxwell, coloca aí na tela, por favor, a cotação de hoje. Quanto é que dá em reais? 1,9 trilhão de dólares. Na moral, coloca aí na tela, só pra galera tentar visualizar. Veja, a economia chinesa, o núcleo produtivo da economia chinesa não é financiarizado. E aqui é uma vantagem estrutural que a China tem nos Estados Unidos. Tem muita gente que está sendo ensinada errado, com a leitura dogmática, tosca e pobre do livro de Lenin, o Imperialismo, a Etapa Superior do Capitalismo, que fica repetindo, não, fusão do capital bancário com capital industrial, sabe nem muito bem o que é isso. E aí fala, não, na China o capital financeiro domina, e aí confunde o conceito de capital financeiro com financiarização, desconsiderando que é a especificidade histórica do neoliberalismo a partir do final dos anos 70, né? Capital financeiro é uma coisa, a financiarização é outra, não são conceitos idênticos, né? O X da questão é que o mundo capitalista inteiro é um mundo controlado pela dinâmica da financiarização. A financiarização comanda o núcleo de acumulação da economia. Isto não acontece na China. A economia chinesa não é uma economia controlada pela dinâmica de financiarização, pela dinâmica de acumulação
financeira como elemento central. É natural, na história do sistema capitalista, países em decadência produtiva, que já foram hegemônicos ou ainda são, passar por um processo em que a dinâmica de acumulação sai do capital produtivo e vai para a financiarização. Acho que é muito bom a gente reler, né, o livro clássico do Giovanni Arrighi, O Longo Século XX, Dinheiro, Poder e Origens do Nosso Tempo. É um livro de 94, acho que está cada dia mais atual. A economia dos Estados Unidos passou por um processo de financiarização neoliberal com todas as suas consequências, seus impactos. Essas consequências e impactos foram muito bem debatidas no texto recente do Hugo Albuquerque sobre o tarifaço de Trump. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E a economia chinesa não é uma economia em que a sua acumulação está centrada na financiarização. É por isso que a China consegue, sem problemas, em 4 anos, bancos públicos colocarem quase 2 trilhões de dólares para construir indústrias, queimar dinheiro em praça pública para fortalecer cada vez mais o seu sistema de inovação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, você tem um bolor de decadência generalizado, decadência social, decadência cultural, decadência econômica, decadência até no poderoso Sistema Nacional de Inovação dos Estados Unidos. Então as tarifas, elas não vão derrotar a China, elas não vão garantir que os Estados Unidos se reindustrialize e que ele volte a liderar o mundo capitalista global. Veja, quando a gente fala não vão, é no sentido de olhar as tendências atuais. É como se você pega um cenário, tira uma foto e analisa. A vida não é foto, a vida é filme, né? A vida é filme, muita coisa pode acontecer. Neste momento, qual é a questão central? Primeiro, o Trump tem uma retaguarda muito mais frágil do que o Partido Comunista Chinês. E aqui, esse ponto é fantástico. Os caras demoraram para entender que a China seria um dos seus principais inimigos, né? No vídeo que eu gravei, se a Rússia é ou não imperialista, bota aí na tela, Max, olha aí, se a Rússia é ou não anti-imperialista, eu comentei que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, para a burguesia estadunidense, o principal inimigo a ser batido era a Rússia e não a China. Eles erraram. E o momento de atacar a China com tudo era no começo dos anos 2000, que a China explodia em greve, protesto, bicho pegando, o Partido Comunista coalhado de corrupção, impopular em várias áreas, enrijecido, burocratizado e por aí vai. No vídeo que eu estou me preparando para gravar sobre a classe trabalhadora na China, uma das coisas que eu vou mostrar é que no começo da década passada, dos anos 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, uma das coisas que mais se falava no Partido Comunista Chinês era que tinha que melhorar a qualidade de vida e que tinha que reduzir desigualdades, porque senão o país ficava muito frágil a inimigos externos e ameaças à sua soberania. Há uma reflexão no Partido Comunista direta entre, do jeito que está, a nível de desigualdade, a nível de condições de vida, não dá para continuar, senão a gente vai ficar vulnerável a inimigos futuros. Todo o processo feito especialmente a partir do governo Xi Jinping, de reduzir desigualdades, de melhorar a qualidade de vida, de construir um estado de bem-estar social, o processo sintetizado no conceito de prosperidade comum, tem muito a ver com se fortalecer internamente para adversários geopolíticos. É não só isso, mas é também isso. Então, a sociedade chinesa é muito mais coesionada, muito mais unida, muito mais pujante, muito mais vibrante frente ao que é a sociedade estadunidense. Inclusive, a popularidade do Trump começou a cair, né? Saiu uma matéria no jornal o Globo, coloca aí na tela, Maxwell, que mostra que a popularidade de Trump está caindo e Trump já está enfrentando protestos significativos. Aliado a isso, como eu já falei, a estratégia das tarifas não vai enfrentar o problema central, que é o problema da capacidade produtiva e de inovação chinesa. Para o Trump conseguir ter possibilidade de fazer frente a isso, teria que ter uma coisa que não tem, que é uma conjuntura política que possibilite ao governo dos Estados Unidos, a um setor da burocracia estadunidense, assumir uma feição política, por assim dizer, bonapartista, ou seja, de um controle de um Estado forte, e garanta um nível de planejamento e de transformações produtivas na economia para aumentar a competitividade sistêmica daquela economia. Seria mais ou menos o que aconteceu, guardadas as devidas proporções. A comparação é muito ruim, viu, gente? Só para ilustrar. Na época do New Deal, veja, o New Deal foi possível, dentre outras coisas, porque existia a União Soviética, existia a pressão do movimento operário, existia a crise capitalista e por aí vai.
Ali foi possível enquadrar os bancos, ali foi possível garantir altíssimo nível de planejamento estatal, de intervenção do Estado na economia, planejar aquela decolagem industrial dos Estados Unidos, que se mostrou de maneira explícita no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando o Biden assumiu, tinha gente que dizia que o Biden ia acabar com o neoliberalismo, comparava o Biden com o Roosevelt, e eu falei várias vezes aqui no canal, gente, isso não existe. A solução Roosevelt foi uma solução em um contexto que existia a União Soviética, existia o movimento comunista internacional, existia um movimento operário forte nos Estados Unidos, então deu uma capacidade de manobra para o Estado planejar a economia por fora dos interesses imediatos de vários setores da burguesia dos Estados Unidos que não existe hoje. O Trump, entre outras coisas, a estratégia do tarifaço é uma forma de tentar forçar uma reindustrialização da economia sem mexer nos interesses de Wall Street, sem mexer nos interesses dos magnatas das Big Techs, sem mexer nos interesses das multinacionais. Não tem como reindustrializar os Estados Unidos de maneira significativa para fazer competição com a China sem enfrentar o problema da financiarização da economia, o problema do planejamento, né, de que setores estratégicos vão ser prioritários, vão ser protegidos, vão ser estimulados, vão ter mercados garantidos, o próprio processo de ampliação do mercado interno e sem, inclusive, chamar cada vez mais um protagonismo do setor público para direcionar um processo de acumulação de capital para além dos interesses imediatos das Big Techs, além de reformas progressistas do ponto social que, por exemplo, renovem a capacidade cultural e educativa dos Estados Unidos, que deem impulso ao seu Sistema Nacional de Inovação, que foi, inclusive, o que foi feito na época do New Deal. Nada disso está em jogo. Nada disso está em jogo. Pelo contrário, em muitos aspectos, o que o governo Trump está fazendo é tentar manter de maneira artificial o lucro e a competitividade de multinacionais dos Estados Unidos que não aguentam a concorrência chinesa. Penso, por exemplo, nas Big Techs, indústrias automobilísticas, indústrias farmacêuticas, máquinas e equipamentos e por aí vai. Então, assim, neste momento, pode ter certeza, o Trump não vai ganhar da China. E aí muita coisa pode acontecer, muita coisa pode se desenrolar e tal e tal. Mas a questão central aqui é uma economia financiarizada enfrentando uma economia não financiarizada, uma sociedade pujante e ascendente, como o caso da chinesa, uma sociedade em franca decadência, em que, inclusive, o próprio processo do trumpismo implica uma regressão cultural, uma regressão civilizacional que prejudica a própria competitividade do sistema imperialista. Eu vou tentar procurar, não sei se eu vou achar, Maxwell, mas eu vi na semana passada um dado que mostrava que mais de 70% dos cientistas ouvidos numa pesquisa querem sair dos Estados Unidos, né? O clima que o trumpismo está criando, tipo assim, as melhores mentes pensantes do país querem sair dos Estados Unidos. Então, assim, o cara tá expulsando cientistas, pesquisadores, intelectuais que são indispensáveis para a guerra comercial, tecnológica, produtiva, industrial que ele quer fazer, sabe? Contradição básica do trumpismo. Inclusive, o texto do Hugo Albuquerque, acho que aborda isso muito bem, esse elemento de decadência, né? Esse elemento de falta de dinamismo institucional, falta de dinamismo estratégico dos Estados Unidos. Então, veja, nesse momento, não, os Estados Unidos não vai ganhar da China. Não vai ganhar da China. O X da questão é ver quais são os próximos passos estratégicos, depois que passar o frisson do tarifaço, que os Estados Unidos vão dar. Essa para mim que é a questão central. Assim, quais são os próximos passos estratégicos e como o Trump pode, inclusive, jogar com a ideia de que, tentei o tarifaço, não deu certo, eu preciso de mais poder internamente para fazer as mudanças necessárias. Se fosse apostar, eu diria que uma das consequências vai ser nas próximas semanas, frente a baixar a poeira do tarifaço e o Trump colocar isso no centro da sua agenda política interna. Não tenho poder suficiente para fazer as mudanças necessárias para tornar a América grande de novo. Tentei via tarifa, via comércio exterior, via reconfiguração da divisão internacional do trabalho. E não deu certo, eu preciso de ter mais poder interno. Se eu fosse apostar, eu diria que esse vai ser o caminho. Mas por hora, essa estratégia não vai dar certo. E aí é fundamental, inclusive, para concluir, eu acho que um bom livro para começar a entender por que a economia chinesa, de maneira sistêmica,
mais eficiente, que é dos Estados Unidos, é o livro da Isabella Weber, né? Como a China escapou da terapia de choque. Acho que explica muito bem por que a economia chinesa não é dirigida por uma acumulação financiarizada quando a maioria das economias capitalistas mundo afora, na época neoliberal, que é a época que a gente vive, que o Lenin não viu? É importante também agregar novos elementos teóricos à formulação original da teoria do imperialismo. Então, o que é que significa essa diferença fundamental na hora de pensar a nossa época histórica? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.